Olá, seja bem-vindo ao canal Direito Processual Civil 2. Lembrando-vos que nosso canal é exclusivamente vocacionado à lecionação das matérias ligadas ao Direito Processual Civil 2 ou, se quisermos, ação executiva. Na primeira aula falamos dos vários sentidos da expressão execução e ação executiva, onde vimos então quais são os vários sentidos da expressão execução que correspondem ao processo executivo e quais são os vários sentidos da expressão execução que não correspondem ao processo executivo. E na segunda aula falamos então da regulamentação da ação executiva, onde vimos um conjunto de diplomas legais que fixam a disciplina desta importante cadeira denominada Direito Processual Civil 2. E nesta terceira aula vamos aqui falar da classificação das ações quanto ao seu fim, onde vamos estabelecer a diferença que existe entre ações declarativas e ações executivas. Mas antes da gente avançar para o conteúdo desta aula, convido-lhe a fazer inscrição aqui no canal e ativar o sino de notificações para receber as outras aulas que vamos disponibilizando aqui no canal. Bom, falar aqui da classificação das ações declarativas e executivas com base no critério do fim. É importante salientar que o critério do fim é o critério que então faz aqui a distinção das ações declarativas e executivas. E com base neste critério, tendo em vista a natureza da tutela jurisdicional que o autor pretende ver realizada, o Código de Processo Civil, no seu artigo 4, número 1, coloca à disposição das partes duas espécies das ações denominadas ações declarativas e ações executivas. Então, qual é a diferença que existe entre as ações declarativas das ações executivas? Ora bem, falar aqui das ações declarativas, é importante salientar que nas ações declarativas, em primeira instância, a intervenção do tribunal na relação material controvertida visa então aqui esclarecer as partes sobre a existência ou não de um direito e também da sua eventual violação, podendo aqui o tribunal, a montante dessa sua função inicial, emitir comandos de cumprimento obrigatório para a contraparte ou então fazer produzir efeitos jurídicos na esfera jurídica da contraparte. Mas para que o tribunal possa então aqui esclarecer efetivamente a quem pertence o direito, é necessário que o tribunal qualifique juridicamente o problema, elegendo então a norma jurídica em cuja previsão os fatos se completam. E depois o tribunal então vai aqui terminar o silogismo judiciário e declara a solução do conflito de interesse subjacente a esta relação material controvertida. Então, nos termos do artigo 177, número 2 da Constituição da República de Angola, o tribunal dita então qual é a decisão que corresponde a esta relação material controvertida. E diz-nos aí o artigo 177, número 2 da Constituição da República de Angola que as decisões proferidas pelos tribunais são de cumprimento obrigatório para todos os sujeitos processuais. Significa dizer que as partes terão de respeitar esta decisão proferida pelo tribunal que visa então aqui dissipar, visa aqui eliminar, visa aqui esclarecer as partes a quem efetivamente pertence o direito violado. Mas então, para que o tribunal possa cumprir com todo este processo e até chegar a ditar a solução cabível ao problema social, é necessário que o titular da ação, daquele que é o direito violado, então olhe para o artigo 4, número 2 do Código de Processo Civil e veja ali qual é a espécie de ação que melhor corresponde à sua relação material controvertida. Significa dizer que o artigo 4, número 2, nos apresenta uma classificação das ações declarativas quanto ao seu fim. E nos diz aí, então, o artigo 4, número 2 do Código de Processo Civil, que as ações declarativas, elas são de a simples apreciação, ações declarativas de condenação e ações declarativas constitutivas. Então, se olharmos para as ações declarativas de simples apreciação, nestas ações o tribunal nada mais faz além de declarar a existência ou não de um direito ou de um facto, o que significa dizer que, se for requerido ao tribunal simplesmente a declaração de existência de um direito,
tratar-se-á de uma simples ação de apreciação positiva. É o caso então do A que arroga-se ser o proprietário de um imóvel e então pede que a existência desse direito seja-lhe declarado judicialmente, que o tribunal confirma que este direito pertence à sua esfera jurídica. Portanto, aqui as partes vão simplesmente buscar a certeza de a quem pertence o direito, se pertence a A ou então o respectivo direito pertence a B. Daí que o tribunal terá necessidade de declarar a quem efetivamente pertence o direito. Mas então, se requerer ao tribunal a declaração de inexistência de um direito, obviamente que tratar-se-á de uma simples ação de apreciação negativa. Então, daí que se as partes forem ao tribunal para declarar a inexistência de um direito, por exemplo, vamos supor que A e B celebram um contrato de empreitada e, por sua vez, A não quer mais que este contrato exista, ele vai dirigir-se ao tribunal para que o tribunal declare a inexistência deste contrato que outrora as partes haviam firmado. E o tribunal então declara aqui a inexistência desse contrato. Obviamente que aqui as partes estão a pedir a intervenção do tribunal para declarar a inexistência deste direito. Bom, então é isso que as ações declarativas de simples apreciação elas visam resolver, ações essas que vamos encontrar tipificadas nos termos do artigo 4, número 2, a linha A. E na linguagem da lei, diz-nos aí que as ações de simples apreciação, elas visam obter unicamente a declaração de inexistência ou de existência de um direito ou de um fato. Bom, mas então a questão que se lhe coloca é, tratando-se aqui das ações declarativas de condenação, o que elas então vão aqui visar resolver? O que está subjacente aqui nas ações declarativas de condenação? Bom, então se a pretensão do autor, olhando para aquilo que é as espécies das ações consagradas nos termos do artigo 4, número 2 do Código de Processo Civil, a que melhor corresponder à sua relação material controvertida for as ações declarativas de condenação. Nas ações declarativas de condenação, aqui, além da declaração da existência do seu direito e também da sua violação pela contraparte, o autor pede ao tribunal que condene o réu a realizar uma prestação de uma coisa ou de um facto. Bom, então aqui, o autor, ele vem para a ação declarativa de condenação buscar a certeza e a segurança jurídica do seu direito. Bom, imaginemos o seguinte exemplo. A e B acordam verbalmente na presença de dois amigos que vêm na qualidade de testemunhas a venda de um computador no valor de 400 mil kwanzas. E o A paga a totalidade do preço por este computador. Só que, infelizmente, o B, 4 horas depois, não só entrega o computador, mas também, como diz, não ter celebrado o tal contrato. Bom, a atitude essa que agora está a causar prejuízos à esfera jurídica de A. Então, qual é de ser a conduta do A para reaver este seu direito? O A, naturalmente, terá de intentar uma ação declarativa de condenação por via do qual vai pedir ao tribunal que se reconheça o seu direito de exigir a A o cumprimento das obrigações que as partes assumiram. E também o A vai pedir, não é, que o B seja condenado a entregar este computador, bem como o valor da indemnização que vai corresponder aos danos que a conduta de B causou à esfera jurídica de A. Bom, então, é isso que efetivamente vai ocorrer nesta espécie de ação. Portanto, porque aqui nas ações declarativas de condenação, o B, ou seja, o autor vai pedir ao tribunal que o réu seja condenado a realizar uma determinada prestação que pode ser de uma coisa ou de um fato. Bom, mas então o que se dirá das ações declarativas constitutivas? Bom, quando falamos aqui das ações declarativas constitutivas, essas ações destinam-se a autorizar uma mudança na ordem jurídica existente, ora constituindo
ora modificando ou então extinguindo relações jurídicas pré-existentes. E então aqui, para a materialização aqui das ações declarativas constitutivas, constituem os instrumentos para a aplicação dos direitos potestativos. Agora, o que é dizer então aqui direitos potestativos? Direitos potestativos são poderes jurídicos de pôr um ato livre só de per si ou integrado por uma decisão judicial, produz efeitos jurídicos que inevitavelmente se impõem à contraparte. Bom, o que quer dizer que aqui a parte terá de aceitar a decisão, embora ela não concorde, mas terá de aceitar porque trata-se de um direito potestativo, ou seja, os direitos potestativos, a ele corresponde-lhe um dever de sujeição, portanto a parte tem de sujeitar-se, tem de aceitar-se. Aqui não tem por que a parte opor-se, não, porque trata-se de um direito potestativo e a parte então terá de necessariamente sujeitar-se à decisão que foi emanada então pelo tribunal. Bom, então é isso que as ações declarativas elas visam resolver. As ações executivas vêm consagradas nos termos do artigo 4, número 3 do Código de Processo Civil e diz-nos aí o artigo 4, número 3, que dizem ações executivas aquelas em que o autor requer as providências adequadas à reparação efetiva do direito violado. Bom, a primeira ideia que decorre deste preceito legal é a de que, diferente das ações declarativas, o ponto de partida, o ponto inicial para que possamos intentar uma ação executiva não é uma situação de dúvida sobre a existência ou não de um direito e, consequentemente, da sua violação. O autor, na ação executiva, dispõe já de certeza quanto à existência do seu direito e também da sua eventual violação por parte do outro sujeito da relação material controvertida. Daí que não deverá recorrer à atividade jurisdicional declarativa, mas terá então de recorrer à atividade jurisdicional executiva. Por quê? Porque o autor dispõe de certeza e essa certeza não é só baseada em convicções ou ideias de que o direito lhe pertence, mas também é certificada por um documento. Significa dizer que na ação executiva tem de existir um documento que certifica a existência desse direito, que comprova a existência desse direito na esfera jurídica do titular da ação. Diferente daquilo que ocorre na ação declarativa, que o bem que se reclama em uma ação judicial, as partes só têm a certeza ou têm a convicção de que o bem lhes pertence dentro das suas convicções, dentro das suas ideias. E, por sua vez, não tem documento que comprova a existência desse direito. Não é? E tem, obviamente, naturalmente, que outros meios para provar se esse bem lhes pertence ou não, como é o caso, então, da prova testemunhal, que vão ter de ser arroladas ao processo para comprovarem se aquilo que, efetivamente, o autor diz é verdade ou não é. Mas na ação executiva já é diferente. Portanto, aqui as partes não só têm a certeza de que o bem lhe pertence a partir das suas convicções, mas também é que este mesmo bem está comprovado por um documento este que é denominado de título executivo, que comprova a existência deste direito na esfera jurídica do titular. Então, dentre os atos materiais administrativos que o tribunal terá de praticar para que efetivamente possa investir aqui o autor no seu direito violado, mencionamos então os seguintes. Primeiro, os atos de desapossamento de bens patrimoniais do devedor susceptíveis de responder pelas suas dívidas. Portanto, estamos a falar que de penhora de bens, essa penhora que é efetuada nos termos do artigo 821 do Código de Processo Civil. E o que é que nos diz então o artigo 821 do Código de Processo Civil? Estão sujeitos à execução todos os bens que, nos termos da lei substantiva, respondam pelas dívidas, quer pertença ao devedor, quer a terceiro. Então, significa dizer que esse é um dos primeiros atos que o tribunal vai praticar para que possa investir o exequente no seu direito violado.
Então, também o tribunal, depois que fazer esse desapossamento de bens patrimoniais na esfera jurídica do devedor, o tribunal vende esses bens e depois, com o produto da venda, faz o pagamento do credor para então dar-se o cumprimento daquilo que é ação executiva. Então, são esses 3 atos que o tribunal vai praticar, tanto os atos de desapossamento de bens patrimoniais do devedor, a venda desses mesmos bens e então com o produto da venda paga aqui o credor. Mas para que o exequente possa obter aqui a satisfação do seu direito violado e o tribunal possa praticar efetivamente todos esses atos que vão dar aqui o cumprimento, a reparação efetiva do direito violado, é necessário que o titular da ação executiva, e este é o exequente, olhe para a classificação quanto ao seu fim das ações executivas, ou seja, as ações executivas também têm as suas classificações. Classificações essas que estão contidas nos termos do artigo 45, número 2 do Código de Processo Civil. Então, o que é que nos diz aí nos termos do artigo 45 do Código de Processo Civil? Nos termos deste artigo, vamos encontrar, então, as seguintes espécies das ações. Ação executiva para pagamento de quantia certa, ação executiva para entrega de coisa certa e ação executiva para prestação de facto, quer positivo, quer negativo. O artigo 45 do Código de Processo Civil tem como epígrafe função do título executivo. O número 2 diz o seguinte: o fim da execução, por efeito do processo aplicável, pode consistir no pagamento de quantia certa, que é ação executiva para pagamento de quantia certa, na entrega de coisa certa, que é ação executiva para entrega de coisa certa, ou na prestação de um facto, que é ação executiva para a prestação de facto, que pode ser positivo ou então negativo. Então, aqui nós temos essas 4 espécies das ações: ação executiva para pagamento de quantia certa, ação executiva para entrega de coisa certa, ação executiva para prestação de facto positivo e ação executiva para prestação de facto negativo. Bom, tratando-se aqui das obrigações pecuniárias e olhando aqui para as ações executivas para pagamento de quantia certa, as ações executivas para pagamento de quantia certa, tal como seu nome indica, elas destinam-se a assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias. Nessas ações, o tribunal invade a esfera jurídica patrimonial do devedor, retira o dinheiro necessário para o cumprimento das obrigações pecuniárias. Caso não exista o dinheiro, ou se o dinheiro for insuficiente, o tribunal desapossa bens patrimoniais do devedor, que vende, e com o produto da venda, então, substitui o devedor, pagando aqui o credor. Agora, as ações executivas para entrega de coisa certa, aqui é importante destacar que, se o título executivo não certificar nenhuma obrigação de pagamento de quantia certa, e por sua vez, vier aqui a certificar uma obrigação de entrega de coisa certa, então deverá-se lançar aqui a mão de execução para entrega de coisa certa, ou seja, as ações executivas para entrega de coisa certa são aquelas que destinam-se a entregar uma coisa exata, uma coisa que, tratando-se aqui da segunda espécie de ação executiva consagrada nos termos do artigo 45, número 2 do Código de Processo Civil, que é a ação executiva para entrega de coisa certa, esta ação é aquela que destina-se mesmo a entregar a coisa certa. A coisa certa trata-se aqui de um bem que está devidamente identificado, um bem que está devidamente caracterizado, e este bem é que vai então pedir-se na ação executiva. Por exemplo, tratando-se de uma viatura, tem que saber qual é o modelo desta viatura, qual é a sua marca, qual é a cor desta viatura, o número do chassi, o número da matrícula, e então a cor também é importante destacar aqui a cor da viatura e com todos os outros elementos que identificam esta viatura. Então, as ações executivas para entrega de coisa certa são aquelas em que, se o título executivo não certificar nenhuma obrigação
de pagamento de quantia certa. Mas, por sua vez, o título executivo aqui certificar a obrigação de entregar de coisa certa, naturalmente, deve-se nessas circunstâncias lançar-se mão para a execução, para a entrega desta coisa certa, devendo-se aqui as providências a serem praticadas pelo tribunal adotarem a natureza de uma obrigação incumprida. E obviamente que o tribunal aqui pretende satisfazer o cumprimento desta obrigação e então o tribunal vai, por sua vez, acionar os seus mecanismos legais para que efetivamente possa se investir o exequente no seu direito violado. A segunda espécie das ações executivas é a ação executiva para entrega de coisa certa, que é aquela que está consagrada nos termos do artigo 45, número 2 do Código de Processo Civil. Esta espécie de ação, ela também vem consagrada nos termos do artigo 827 do Código Civil e tem como epígrafe entrega de coisa determinada. Diz-nos aí o artigo 827 do Código Civil que se a prestação consistir na entrega de coisa determinada, o credor tem a faculdade de requerer em execução que a entrega lhe seja feita judicialmente. Daí que é denominada ação executiva para entrega de coisa certa, que é aquela que consiste em coisas essas que são diversas de bens pecuniários, coisas de natureza diversa, que podem ser coisas móveis ou coisas imóveis, mas de que não sejam obrigações pecuniárias. Então, as ações executivas para entrega de coisa certa são aquelas em que, se o título executivo não certificar nenhuma obrigação de pagamento de quantia certa e, por sua vez, certificar obrigação de entrega de coisa certa, dever-se, então, neste caso, o exequente lançar mão para a execução, para a entrega de coisa certa. A ação executiva que ele terá de intentar é a ação executiva para a entrega de coisa certa. Ou seja, tratando-se aqui, por exemplo, de um bem que o título executivo certifica, este bem é um imóvel, ou seja, este bem é um automóvel, é um carro. Bom, o título executivo diz que o bem que foi violado é um carro de marca Toyota, modelo Hilux 2025, cor branca, motor a gasolina, matrícula 22 AD010 e número do chassi 0026. Este carro que ela terá de pedir, por quê? Porque não vai existir mais nenhum outro carro com estas características, sobretudo o número do chassi, é que vai então aqui determinar que este carro é o único a nível de todos os carros daquela marca que foram então produzidos. Bom, então é aquele bem que o título executivo certifica. O bem que o título executivo certifica é o bem que o exequente deverá também requerer na ação executiva. Daí que, nos termos do artigo 930 do Código de Processo Civil, no seu número 1, diz-nos que, se o executado não fizer entrega, é esta feita judicialmente, procedendo-se às buscas e outras diligências que o tribunal julgue necessárias. Bom, então, é entrega da coisa certa. Essas ações elas reportam-se a entregar coisas determinadas ou coisas específicas que então não foram então objeto, não foram cumpridas, ou seja, coisas determinadas ou específicas que então a relação material controvertida ou que o título executivo, por sua vez, então certifica. Bom, já as ações executivas para a prestação de facto positivo, são aquelas em que o autor requer na ação executiva que o devedor adote obrigatoriamente uma conduta positiva em benefício do credor. Ou seja, nas ações executivas para a prestação de facto positivo, o exequente vai dirigir-se ao tribunal por via de uma ação essa que é denominada ação executiva, como bem sabemos, não é? E onde ele elabora um requerimento executivo. E por via deste requerimento executivo, pede ao tribunal que o executado, neste caso o devedor, pratique um facto, um facto este em benefício do devedor. Diz-nos assim o artigo 828 do Código de Processo Civil.
O credor de prestação de facto fungível tem a faculdade de requerer em execução que o facto seja prestado por outrem à custa do devedor. Então, as ações executivas para a prestação de facto positivo são aquelas em que o exequente requer, por via da ação, que o tribunal obrigue o devedor a adotar um comportamento positivo em benefício do credor. Bom, por exemplo, A contrata o empreiteiro B para erguer, então, uma obra ao seu benefício. E A paga o valor correspondente do contrato, que os 60% para dar-se aqui o início às obras. E depois as partes mencionam de que as obras têm de começar 2 semanas depois da celebração do contrato. Passado 4 semanas, B não começa a executar a obra. E naturalmente aqui vendo este incumprimento, entendem tentar uma ação executiva para a prestação de facto positivo, no sentido de que o tribunal esforce o B, neste caso o empreiteiro, a realizar a obra, a construir o imóvel que foi objeto do contrato. Deste contrato de prestação de serviço, que adveio este incumprimento, o tribunal vai obrigar aqui o empreiteiro a executar esta obra. Mas então tudo bem que o tribunal vai obrigar aqui o devedor a executar esta obra. Então agora vamos supor que o devedor não tem tempo para executar esta obra, ou seja, porque ele tem outras obras, está engajado em outras obras que ainda não fez entrega, mas mesmo assim ainda tem outra obrigação que assumiu com A. O que é que poderá acontecer nessas circunstâncias? Bom, diz aqui nos artigos que o credor da prestação de facto fungível tem a faculdade de requerer em execução que o facto seja prestado por outrem à custa do devedor. Olha lá, à custa do devedor. Então, se obviamente que o empreiteiro não tiver aqui tempo para executar a obra do devedor, ele pode efetivamente contratar ou subcontratar uma outra empresa de construção civil para erguer a obra de A. Mas, obviamente que quem vai custear aqui as despesas deste contrato é naturalmente o devedor. Tanto aqui o empreiteiro que tinha obrigação inicialmente de construir e infelizmente não fez. Ou seja, ao se requerer aqui em execução, todos os encargos ficam à custa do devedor. Portanto, é o devedor que deve aqui levar a cabo a construção deste imóvel. Ou ele faz, não é? Constrói, então ele também como pode subcontratar uma outra empresa, mas por sua vez que ao contratar esta empresa ou contratar uma outra empresa, mas ao contratar esta empresa naturalmente será que o devedor a custear as despesas deste contrato. Bom, então as ações executivas para a prestação de factos positivos, elas processam-se nestes moldes. As ações executivas para a prestação de facto negativo, estas estão também consagradas nos termos do artigo 829 do Código Civil. E o que é que nos diz o artigo 829 do Código Civil? Se o devedor estiver obrigado a não praticar algum ato e vier a praticá-lo, tem o credor o direito de exigir que a obra, se a obra feita houver, seja demolida à custa do que se obrigou a não fazer. Bom, então aqui nas ações executivas para a prestação de facto negativo são aquelas em que o devedor não tem qualquer obrigação de realizar alguma prestação em benefício do credor. Portanto, mesmo assim, ele o faz. O exemplo que nós podemos aqui configurar para que possa, então, efetivamente aqui compreender-se o alcance das ações executivas para a prestação de facto negativo. Então, no caso de B, que constrói no terreno de A. Bom, e depois percebe-se que no seu terreno está ali uma obra. Naturalmente, o que é que o A vai então fazer? Vai intentar uma ação executiva para a prestação de facto negativo, no sentido de que o tribunal
oriente a demolição daquela obra que o devedor não tinha qualquer obrigação de ter colocado no terreno do credor. Bom, então, as ações executivas para a prestação de facto negativo, elas se processam desta forma. Para que se possa intentar uma ação executiva, é necessário que o exequente esteja munido de um documento que expressa ao juiz de certeza quanto à existência do seu direito e competendo então a este documento denunciar a competente violação subjacente a este direito. Bom, então este documento denomina-se ou chama-se título executivo. E o que hão de ser então título executivo? Título executivo são os documentos certificativos ou demonstrativos da titularidade de um direito pertencente a uma pessoa, seja ela singular ou coletiva, e que ao império da lei se revestem de força probatória especial para estar na base de uma execução. Então, se o título executivo é isso que a gente aqui acabou de fazer referência, significa dizer que o título executivo expressa ao juiz de certeza quanto à existência do seu direito, competindo mesmo denunciar aqui a sua violação. Nestes termos, o artigo 46 do Código de Processo Civil nos faz uma enumeração taxativa dos documentos que ele entende considerar aqui por títulos executivos. Então, o que é que nos diz o artigo 46 do Código de Processo Civil? O artigo 46 do Código de Processo Civil tem como epígrafe espécies de título executivo. E aqui nos diz o seguinte: a execução apenas pode servir de base às sentenças condenatórias, a linha B, os documentos exarados ou autenticados por notário, a linha C, as letras, livranças, cheques, extratos de fatura, vales, faturas conferidas e quaisquer outros escritos particulares assinados pelo devedor, dos quais consta a obrigação de pagamento de quantias determinada ou de entrega de coisas fungíveis. A linha D, os títulos que, por disposição especial, sejam atribuídos força executiva. Então, aqui o artigo 46 nos apresentam como títulos executivos estes documentos que ele faz aqui referência. Lembrando também que temos também outros documentos além destes, como é o caso, por exemplo, dos documentos autênticos, os documentos exarados ou autenticados por notários, as certidões extraídas dos inventários e então também as sentenças proferidas por tribunais ou por árbitros em países estrangeiros. Bom, e que também sede própria vamos desenvolver cada um desses documentos ou cada um desses títulos executivos. Lembrando que estas são aulas preliminares, aulas introdutórias da nossa cadeira de Direito Processual Civil 2, que depois ao longo do tempo vamos então desenvolver muito desses aspectos que estamos a ver aqui de forma simplificada. Então, o artigo 46, a linha A, nos apresenta as sentenças condenatórias como sendo título executivo. Bom, então, o que se dirá das sentenças absolutórias? O que se dirá das sentenças que são proferidas nas ações de simples apreciação ou até as sentenças proferidas em ações declarativas constitutivas? Então, vamos aqui fazer uma reflexão sobre as sentenças condenatórias. Quando falamos aqui das sentenças condenatórias, que o artigo 46 nos faz referência, significa dizer que são essas que, então, o ordenamento jurídico angolano considera como sendo título executivo. Bom, o artigo 46 apenas confere a natureza de título executivo às sentenças condenatórias, portanto, as obtidas e ações declarativas de condenação, julgadas procedentes e que condenam o réu no pedido ou então nos pedidos formulados pelo autor. Bom, então aqui, as decisões que o tribunal profere sobre todas as questões controvertidas que são submetidas à sua apreciação torna a sentença imodificável, daí a razão pela qual falar-se então do caso julgado nos termos do artigo 677 do Código de Processo Civil. O que equivale a dizer que se a decisão proferida pelo tribunal admitir aqui recurso ordinário, a sentença ela transitará em julgado se decorrido 8 dias a contar da sua notificação, não é? E as partes aqui efetivamente
não interpuserem qualquer recurso, tal como então se vê nos termos do artigo 685 do Código de Processo Civil, que nos fala então do prazo de interposição do recurso. Mas agora então, se a decisão não admitir aqui o recurso ordinário, ela há de transitar em julgado decorrido 5 dias, que é o prazo ordinário para as partes então deduzirem aqui qualquer reclamação em relação a esta sentença que o tribunal, por sua vez, proferiu. Então, que este prazo é que vamos encontrar nos termos do artigo 688, número 2. Está aí o prazo de 5 dias, que é o prazo ordinário para as partes apresentarem quaisquer reclamações em relação a essa sentença que foi produzida ou então foi proferida pelo tribunal. Dentro desses prazos, se as partes aqui não apresentarem quaisquer reclamações, então esta sentença ela fará então caso julgado e ainda ela será uma sentença condenatória que vai então ser apto, que vai ser um título executivo para não dar-se aqui o prosseguimento da ação executiva caso a obrigação em que o devedor foi condenada, ele não venha a cumprir na ação declarativa. Então, se não cumprir, aqui o credor tem, então, o direito, tem a faculdade de prosseguir com a ação executiva. Quais são as sentenças que ficam excluídas do título executivo? Daí que ficam excluídos do título executivo as sentenças absolutórias, não é? Por quê? Porque tendo absolvido aqui o réu da instância ou do pedido, sobre essas sentenças não recai nenhum comando judicial de cumprimento obrigatório que possa estar na base de uma execução, ou seja, que possa estar aqui na base de uma ação executiva. Por quê? Porque o tribunal entendeu absolver, ou seja, com base as provas que lhe foram submetidas à sua apreciação, as provas foram idôneas para absolver então aqui o executado, ou absolver aqui o réu, tanto ou do pedido ou então da instância. Tanto que, tratando-se aqui de uma absolvição, não é possível intentar-se uma ação executiva com uma sentença absolutória. Por quê? Porque as sentenças absolutórias, elas vêm comprovar de que o réu, ela não é efetivamente, então, obrigado a satisfazer nenhuma obrigação que o autor venha a solicitar. Também fica excluído do título executivo as sentenças proferidas nas ações de simples apreciação. Por quê? Porque o tribunal não emite nenhuma ordem judicial de cumprimento obrigatório, limitando-se aqui simplesmente a declarar a existência ou não de um direito ou de um fato. Daí que todas as decisões proferidas no âmbito das ações de simples apreciação, essas então também não constituem título executivo. Por quê? Porque aqui o tribunal simplesmente intervém para declarar a existência ou não de um direito ou de um facto e não emite nenhuma ordem de cumprimento obrigatório que possa estar na base de uma execução. Ficam também excluídos do título executivo as sentenças proferidas no âmbito das ações declarativas constitutivas. Por quê? Porque aqui os efeitos da sentença proferida nas ações declarativas constitutivas, elas materializam-se a partir do momento da prolação da sentença, como que de uma ação ou como que de uma execução, como que de uma execução instantânea se tratasse. Bom, então é isso que ocorre nas ações declarativas constitutivas, ou seja, essas são as espécies das ações que ficam excluídos do título executivo. Bom, então vamos falar aqui do uso desnecessário da ação declarativa. Agora, a questão que se coloca é, se o autor tiver em posse um título executivo e mesmo assim entender desencadear uma ação executiva, qual é a consequência legal que a lei impõe a este sujeito ou então ao autor? Bom, é importante aqui frisar que o uso desnecessário da ação declarativa já vem regulada na lei nos termos do artigo 449, número 2, a linha C. Diz-nos o artigo 449, responsabilidade do autor pelas custas. Número 2, entende-se que o réu não deu causa à ação
A linha C, quando o autor, munido de um título com manifesta força executiva, use sem necessidade do processo de declaração. Ou seja, sempre que o exequente ou o autor tiver em posse um título executivo com manifesta força executiva, mas mesmo assim entender que tem que partir de uma ação declarativa, estamos a chamar aqui o uso desnecessário da ação declarativa, o que significa dizer que esta ação, ela prossegue, vai andar, só que o autor será condenado a pagar as custas judiciais. Por quê? Por que ele vai ser condenado a pagar as custas judiciais? Porque a lei entende nessas circunstâncias, e é de razão, que o autor não deu início à ação, ou seja, o réu não deu início à causa. Não é? Então, se o réu não deu início à causa, não é também aqui de todo o entendimento do tribunal condenar este réu a pagar as custas judiciais. Daí que o autor, se o autor munido de um título executivo com manifesta força executiva, ainda assim intentar ação declarativa, a lei não vai impedir o curso dessa ação declarativa. No entanto, vai fazer recair sobre o autor a responsabilidade pelo pagamento das custas judiciais. Por quê? Porque entende-se nesses casos que o réu não deu início à ação. Sempre que o autor tiver em posse um título executivo, ele tem de partir para a ação executiva e não para a ação declarativa. Se ele partir para a ação declarativa, mesmo tendo o título executivo, a consequência legal é esta que foi imposta pelo artigo 449, número 2, a linha C, de que o autor, munido de um título executivo, com manifesta força executiva, ainda assim, se ele usar desnecessariamente do processo declarativo, naturalmente que a lei não vai impedir aqui o curso desta ação, o processo vai tramitar, só que no final do processo, o juiz, depois, verificadas as provas, vai naturalmente aqui absolver o réu, e absolvendo aqui o réu, será condenado o autor a pagar as custas judiciais. Por quê? Porque entende-se nessas circunstâncias que o réu não deu início à ação. E até porque o papel que o tribunal podia ter feito, não é, na ação declarativa, já está lá, é aquilo que já comprova o título executivo. E então é desnecessário pedir que o tribunal trabalhe, não é, quando a resposta que o tribunal poderia emitir em volta daquela relação material controvertida é a decisão que o autor já tem no seu título executivo. Então, sempre que se obtiver um título executivo, é aconselhado intentar-se uma ação executiva, ok? E não uma ação declarativa. Bom, então, obrigado por ter nos acompanhado até o final desta aula. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Não se esqueça então de deixar o seu like. E então, tchau, tchau. Até a próxima.